Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhado aí pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como eu faço de praxe, é habitual aqui no canal, não poderia ser diferente. Agradeço a todos os inscritos por estarem interagindo aqui conosco, postando seu comentário, enviando a sua crítica. A você que não é inscrito, faça o convite, se inscreva aí no canal, faça parte deste grupo de vascaínos e ativem o sininho para vocês receberem as notificações referente ao conteúdo aqui do canal. Lembrando que o grupo lá do WhatsApp segue de vento a popa. Deixarei o link aqui na descrição para vocês poderem entrar lá no grupo. Só clicar que de forma automática vocês entram no grupo lá e será uma bela oportunidade para a gente poder interagir e tratar de assuntos referentes ao nosso querido clube Vasco da Gama. Meus amigos, acabou o jogo Vasco e Palmeiras. Tomei aquela água para poder relaxar e vamos gravar o pós-jogo aqui com os amigos. A gente habitualmente fala lance por lance nos jogos, no pós-jogo, mas hoje a gente vai fazer diferente. A gente vai tecer algumas críticas, vamos fazer alguns elogios e vamos começar esse vídeo aqui falando do VAR. É grotesca a forma como o VAR tem sido aplicado no futebol brasileiro. Passou da hora da entidade máxima, a FIFA, intervir nesse descaso que está ocorrendo no futebol brasileiro, onde diversos clubes são beneficiados e outros são prejudicados. Na aplicação do VAR não há pesos e medidas iguais. A gente sabe que em lances interpretativos o VAR não deve ser acionado. O juiz, ele tem autonomia ainda, ou pelo menos deveria ter. Porque a partir do momento que a arbitragem não tiver mais autonomia, coloquem robô dentro de campo para poder apitar os jogos. O Vasco hoje, mais uma vez, foi vítima de interferência externa. Eu não estou entrando no mérito aqui se foi pênalti ou não no lance que originou o gol do Palmeiras. Só que a arbitragem, ela tem que ter autonomia. Não pode, depois de 2 minutos, alguém buzinar lá no ouvido do árbitro para dizer que aquele lance ali foi pênalti. Se vocês me perguntarem, Alexandre, foi pênalti? Eu acho que a bola bateu na mão na área, é pênalti. Castan foi juvenil no lance, foi imprudente, foi para a bola de uma maneira inapropriada e realmente deveria ter sido marcado pênalti. Ponto. No último lance do primeiro tempo, jogador do Palmeiras coloca a mão na bola, não interessa se a bola estava colada no corpo ou não. A regra, a FIFA mudou, bateu na mão, é pênalti. O que deveria ter sido feito? O VAR chamar o árbitro pelo menos ir lá e olhar, para ter o mesmo peso e a mesma medida com os dois clubes. E o lance do Vasco nem olhado foi. Assim como a bola bateu na mão
no lance do Castan, bateu na mão no jogador do Palmeiras e deveria ser pênalti da mesma forma como foi aplicado a favor do Palmeiras. Lembrando aqui, a FIFA mudou a regra. Bateu na mão da forma como foi, é pênalti. Mais uma vez o Vasco prejudicado, não apenas pelo VAR, mas principalmente por influências externas, é prejudicado, como foi prejudicado no jogo contra o Grêmio. Daí, eu vejo a entrevista coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo e ele, chateado aí com a CBF, na forma como o VAR é aplicado, com relação ao menino aí Thales Magno, que estava na seleção sub-17. Ora, Luxemburgo, você tem que ficar puto é com o presidente do Vasco, que não tem representatividade, que ontem eu estava lá em São Januário, em vez de cobrar o presidente da CBF, que estava acompanhando a partida do Sub-15 e do Sub-17, estava dando camisa do Vasco para o presidente da CBF. Então o Vasco não tem representatividade. Mas eu não quero nem falar sobre isso agora. Eu quero tratar desses pontos que o Vasco vai perdendo sistematicamente por causa de influência externa e por causa de arbitragem. E eu sempre vou ter que vir aqui fazer um vídeo semana após semana para poder reclamar da forma como o Vasco é prejudicado. Com relação ao jogo em si, o resultado foi bom? Foi bom. Mas se o Vasco futuramente estiver pensando em dias melhores, a gente não pode ter determinados jogadores no nosso elenco, que são jogadores fracos, que não têm a mínima condição de vestir a camisa do Vasco. Gente, foram poucas vezes que eu vi o Palmeiras jogar tão mal esse ano como jogou hoje. E o Vasco viveu nessa partida de bolas paradas. O lance do gol do Vasco sai de uma bola parada, gol do Marrone, e o Vasco chegava à área do Palmeiras sistematicamente 80% em faltas que o Palmeiras fazia na intermediária e que o Vasco alçava na área para tentar fazer alguma coisa. A bola parada, ela tem que ser um recurso. Ela não pode ser usada toda hora da forma como tem sido usada. Então, uma dificuldade de Raul e de Richard, principalmente levar o Vasco para o ataque, são jogadores ali no meio campo que tem muita deficiência quando tem que sair para o jogo. Dois jogadores limitadíssimos que só destroem. O Vasco precisaria de um lateral esquerdo, porque o Henrique já teve várias oportunidades para vingar com a camisa do Vasco e não vingou. O reserva dele é pior do que ele, que é o Danilo Barcelos. E o Vasco precisa de um camisa 10. O Vasco precisa chegar na intermediária do adversário e trocar passes. O Vasco não troca 5 passes. Essa partida o Vasco não trocou 5 passes. Segundo tempo, o Vasco, além das bolas paradas, teve uma jogada onde o Marcos Júnior perdeu um gol feito. Uma jogada do Iago Pikachu pela direita.
Ele, jogada para ele chutar, a bola quase no chão, ele foi cabecear, a bola bateu na trave. A gente esbarra na falta de qualidade técnica de muitos jogadores. Entretanto, não quero fazer apenas críticas. Vou elogiar aqui o Fernando Miguel, mais uma atuação primorosa do Fernando Miguel. A gente arrumou um goleiro aí, de acordo com as tradições do Vasco, um goleiro que passa confiança, seguro, que sabe sair do gol, tem treinado aí a reposição de bola, tem melhorado nesse quesito também. E esse menino aí, Thales Magno, ele tem futuro. E você não pode deixar um garoto desse no banco em detrimento de Marquinho. Aliás, esses dois reforços que o Vasco trouxe, fraquíssimos. Fraquíssimos. Jogador como esse Richard, o Vasco tem no banco. E jogador como esse Marquinho aí, você coloca um jogador da base. Dá oportunidade pro menino. A gente até vai abrir um parênteses aqui, porque o menino estava cansado, jogou a partida ontem do Sub-17. Mas é uma coisa que o Vanderlei Luxemburgo tem depois que parar para poder refletir, para poder analisar também. Usar mais os meninos da base. Agora, a gente tem que tomar cuidado com relação à arbitragem. Eu falei isso aqui a semana toda. Olha, o Vasco vai ser prejudicado. Esse árbitro que apitou aí, a gente conhece de outros carnavais. Cansou de prejudicar o Vasco. E o Vasco não se insurge contra isso. E é uma crítica que eu também queria fazer para os jogadores do Vasco, porque no final do jogo você tem que cobrar, você tem que ir em cima, gente. É o Vasco, é a camisa do Vasco. O Vasco é gigante, é grande. Dentro das condições que o Vasco tinha hoje nesse jogo, o Vasco até poderia ter ganho do Palmeiras. E os jogadores saem com ar. Não estou reclamando aqui do empate. Foi até bom de certo modo. A gente perdeu o Rossi aí, a gente estava desfalcado. Mas assim, você tem que fazer a pressão na arbitragem também. Porque a gente não pode ser roubado sistematicamente como a gente vem sendo roubado. Agora, a gente tem essa partida, a próxima, contra o CSA. Um jogo que a gente vai jogar em Campo Neutro, lá em Cariacica, no Espírito Santo. Gente, desgasta todo dia ficar falando de diretoria aqui. Eu nem vou falar, sabe? Desgasta muito, muito, muito. As pessoas me criticam porque eu faço muita crítica, porque eu só reclamo. Mas, porra, o Vasco teve aí, cara, mais de 2 meses para tratar da situação desses refletores aí. E o Vasco, sabe? O Vasco, quando eu falo Vasco, é essa diretoria aí do Vasco, lamentavelmente. No entanto, independente aonde que jogue, o Vasco tem a obrigação de ganhar do CSA, de somar mais 3 pontos, e aí a gente começar a ver Copa Sul-Americana e entender que planejamento tem que ser feito a partir de janeiro. Porque o Vasco tá bom o empate, mas o Vasco precisa de jogadores que verdadeiramente possam envergar a Cruz de Malta. Porque tem vários jogadores aí que são muito fraquinhos, independente do momento que o clube vive aí financeiro. Então era isso que eu queria falar para vocês, meus amigos. Saudações vascaínas e Vasco neles. Abraço aí a todos.